Esse é o Melhor que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Oi pessoal, tudo certinho? Seguimos então com a segunda parte aqui da nossa conversa sobre datas sazonais do e-commerce e hoje a gente está recebendo a Natália Dashi, ela que é empreendedora e criadora da Guru de Brechó, e também a Bárbara Lima, que é líder de redes sociais aqui do Melhor Envio. É isso aí, Rafa. E se você que está assistindo perdeu a primeira parte do nosso bate-papo, é só clicar na playlist no card e se inscrever aqui no canal. Se você estiver nos ouvindo por algum outro tocador de podcast, já segue a nossa playlist também. Agora a gente tem conteúdo toda semana, porque o nosso podcast também está sendo publicado em partes lá nos tocadores. Então segue nos acompanhando. Pois é, e agora essa primeira participação eu queria direcionar à Bárbara, né? Bárbara, a gente falou, né, na outra conversa sobre a importância, né, de ter um planejamento e tal, e eu queria começar falando do nosso planner aqui do Melhor Envio, né, o Planner 2023 que a gente lançou e que tem tudo a ver com essa temática, né? Queria que tu nos explicasse um pouco, então, o que o lojista pode conferir aí nesse material e de que forma esse planner pode auxiliar o pessoal que está nos assistindo, né, o pessoal que consome o conteúdo aqui do Melhor Envio. Eu sou um pouco suspeita para falar de planner, né? Porque eu adoro um planner, eu adoro planner tanto físico quanto virtual. E essa é a primeira coisa boa que eu tenho para falar do nosso planner, né? Ele vai atender todo mundo, ele atende quem prefere escrever ali no planner físico e também temos a versão para quem prefere usar ali no computador, né? E esse planner ele vem com as datas importantes do e-commerce, para as pessoas se prepararem, né, para os lojistas começarem a se preparar ali para criar as campanhas, para fazer o tal planejamento todo que a gente vem falando aqui. Ele tá riquíssimo, gente, tá muito legal, então vale a pena conferir. Vai lá, baixa o planner e já começa a usar para não perder tempo, não perder nenhuma campanha. A gente já tá aqui em fevereiro, já tem carnaval logo ali, então dá tempo ainda de correr e aproveitar essa data importante aí para trabalhar no seu e-commerce. E só uma outra colocação, Bárbara, ali no nosso planner eles têm as datas, né? Mas tem espaço também para anotações, insights, dicas de filmes, de livros, e é interessante, né? Tirar inspirações, né? De outros canais, outras temáticas, porque eu acho que tudo facilita na hora de criar um conteúdo dentro de uma loja, né? Com certeza, é uma coisa que eu sempre digo, é muito interessante a gente fazer conteúdo olhando para o nosso nicho, é importante, mas é muito legal também quando a gente pega um conteúdo de algum podcast que a gente ouviu e a gente pensa, nossa, que legal, eu consigo colocar isso aqui com o que eu falo, ou daqui a pouco de um filme que a gente assistiu, de um livro que a gente leu, então eu acho que essa parte também é bem valiosa do planner. E sem contar que ele tá lindo, né, gente? Eu vi esses dias, ele ficou assim, ó. Olha, o link para baixar tá aqui embaixo, ó, na descrição daqui do YouTube. Na descrição do vídeo. Quem ainda não tem, Nath, já conhece o nosso planner? Já viu ele? Já conheço, estou com ele aqui aberto enquanto eu falo com vocês. E uma das coisas que eu queria elogiar é justamente isso. Primeiro que ele tá lindo, tá super completo. E eu amei que vocês colocaram dica de filme, de livro. Eu adoro, né, quando tem essas dicas. E eu concordo com o que vocês falaram, né, da gente ampliar, né, o nosso horizonte. Eu, por exemplo, eu trabalho com brechó, é do nicho de moda. Mas eu não vou olhar só para conteúdos de moda. A gente tem que ampliar o nosso horizonte. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas, né? Você é do nicho de brechó? Não vá só em eventos, não acompanhe só contas de brechó. Você tem que ampliar o seu horizonte. Vai acompanhar pessoas de outros segmentos, às vezes de finanças, de tecnologia. É legal a gente acompanhar esses outros conteúdos. E realmente pensar num conteúdo que talvez, assim, você até planeje um conteúdo ali mais sazonal, mas tem esse conteúdo do dia a dia também, que é muito interessante, e esse conteúdo do dia a dia, ele pode servir como um termômetro, para abrir na sua mente, poxa, eu posso falar sobre esse assunto, vou citar um exemplo aqui, poxa, o meu nicho, eu trabalho com consultoria e mentoria para mulheres empreendedoras, mas um dos stories que mais teve direct, que as pessoas mais interagiram, que o meu Instagram bombou, vocês não vão acreditar, foi um story de receita de estrogonofe vegetariano. E aí eu pensei, gente, como assim? Às vezes
um conteúdo super planejado, com dicas de como calcular a métrica do algoritmo, uma coisa super elaborada, e o que bombou foi eu lá que filmei o que eu estava fazendo, o que eu estava cozinhando. Isso é interessante para você o quê? Conhecer a sua audiência. Não é que eu vou começar a postar receita no meu Instagram, mas para você conhecer o que tem interesse, o que a sua audiência tem interesse. Então, como eu coloquei lá um estrogonofe vegetariano, poxa, talvez eu tenha muitas clientes, muitas alunas, seguidoras que têm interesse no vegetarianismo, e aí eu posso linkar isso no meu conteúdo e colocar isso como um conteúdo planejado, né, em alguma data específica. Que bacana. O quanto é importante, né, buscar essas inspirações, ir atrás de referências também. Bárbara, até quem ia direcionar uma pergunta para ti agora, talvez quem está nos assistindo aqui, nos acompanhando, às vezes fica pensando, mas todo esse planejamento é distante, né, da minha realidade. Então, para a pessoa que está assistindo, é importante também colocar bem essas referências, esses exemplos, inspirações. A gente aqui, inclusive, no Melhor Envio, agora surfando da onda aí da televisão, do BBB, fez toda uma campanha, né? O BLB, o Big Lojista Brasil. Então, é meio que aquela análise ali de ver o que o público está assistindo, que muitos dos nossos clientes lojistas podem estar acompanhando, e usar disso também para estar o mais próximo possível, né? Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho da campanha para o pessoal que ainda não viu. Também é muito importante a gente estar próximo dos nossos seguidores ali, da gente entender o que eles gostam de ver, o que eles querem saber ali. Agora a Nath trouxe um exemplo muito legal pra gente, que foi essa do estrogonofe. Tipo, como assim? Eu trabalho com brechó, eles super engajaram no estrogonofe de vegetariano. Mas, tipo, é uma fonte de conhecimento, né? Às vezes eu tô um pouco distante de entender ali o que o meu público quer. Eu vou usar uns stories, eu vou abrir uma caixinha de pergunta, eu vou conversar com eles, eu vou fazer uma enquete. Tem vários meios que a gente pode se aproximar. A gente talvez seja um pouco mais difícil para quem nunca fez um planejamento, saber por onde vai começar. Então começa ali, começa com o que a gente tem em casa, começa conversando com quem está com a gente sempre, sabe? Eu sempre acho que isso é uma rica de uma fonte de pesquisa, tá? A gente conversar com as pessoas ali. A gente, obviamente, dá uma olhadinha no concorrente, né? Isso é muito bom, a gente sabe. Dá uma olhadinha o que está acontecendo lá, o que está dando certo lá, que eu posso trazer para minha loja também, para minhas redes sociais também. Então, acho que, assim, essas são duas dicas que eu sempre dou para as pessoas. Tipo, dê uma olhadinha no que está acontecendo com pessoas do mesmo nicho, mas também valorizem o que tem em casa. Conversem com os seguidores que estão ali sempre com vocês. E os stories é muito bom para isso. Exatamente. E Nath, né? eu queria saber de ti dessa colocação da Bárbara, porque acho que acontece em qualquer nicho, né? Tipo tá com alguma dúvida, quando vê tem um planejamento, acha que uma data é interessante, mas não sabe que tipo de ação vai ter. Pô, a caixinha, né? Eu acho que as redes sociais, elas deixam, tem essa proximidade com o público, e eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor. O lojista tem que usar a favor dele, né? Exatamente, as redes sociais estão aí para a gente criar conexões, para a gente realmente comunicar, e para que haja comunicação, a comunicação tem que acontecer dos dois lados, né? Você não pode só falar, só jogar conteúdo, né? Então isso até me lembrou aqui que é muito importante também, quando você posta conteúdo, que você responda aos seus seguidores, né? Eu vejo muita gente que às vezes joga um monte de conteúdo, tem conteúdo todo dia, mas não responde as pessoas que comentaram no post de ontem, por exemplo. Então, é muito importante, na hora de se planejar também para ver que frequência você aguenta, porque tem que ter constância nas redes, tem que ter constância, mas também você tem que dar conta dessa demanda que vai gerar comentário, que vai gerar direct. Então, é muito importante você se programar, inclusive, né, considerando as outras redes, né? Porque, por exemplo, eu mesma, eu trabalho com criação de conteúdo profissionalmente há mais de 11 anos, mas eu crio conteúdo desde sempre, desde a época lá do Fotolog, quando eu tinha banda de rock, sabe? Então, assim, é muito importante que você esteja ali e que você separe um tempo dentro do seu planejamento para responder, para interagir, às vezes até para pegar um conteúdo anterior e reformular. Isso é uma dica de ouro, assim, né? As pessoas às vezes ficam com muita dificuldade de criar conteúdo e às vezes revisitar um conteúdo que você já postou e repostar ele de uma outra forma é uma boa solução para você ter conteúdo sempre.
Uhum. E até aproveitando que tu tá com a palavra, essa questão a gente fala, né, do calendário e etc, né? Então, espero que todos que estão nos assistindo baixem o calendário, o planner lá e vejam as datas, se organizem. Mas muitas pessoas podem estar pensando, mas para quê? Que eu vou precisar saber dessa data e tal, mas justamente por isso que tá comentando, a produção de conteúdo, sabe? Às vezes pode nem ser tão interessante usar dessa data na comunicação visual da loja ali, ou fazer um banner, né, para mostrar que está chegando a data, mas depois lá na produção de conteúdo, porque a gente aqui está conversando com muitos lojistas que eles mesmos, né, produzem os conteúdos deles, então é interessante criar mecanismo, criar campanhas, né, e lugares para comunicar isso para quem tá vendo ali a rede social da loja, né? Exatamente, tem que criar, e é muito importante, né? Eu sempre bato na tecla que a gente não vai criar exatamente o que a gente gosta. A gente tem que pensar na audiência, no público, nos seguidores, nos clientes, né? Então, vocês falaram até de Big Brother, eu achei super legal, porque, como eu falei, eu escrevo, né? Eu sou da época do blog. Então, o post que fazia sucesso no blog de moda que eu escrevi para um blog super bacana de moda masculina, para o blog do brechó que eu trabalhava, era blog de novela. E eu, por exemplo, não assisto novelas. Então, eu tinha que estudar a novela, estudar a personagem, mesmo sem assistir a novela, eu tinha que pesquisar, porque era minha obrigação ali com a pessoa que ia ler o conteúdo, que fosse um conteúdo bom, um conteúdo que eu não entendia, porque eu não entendo de novela, mas eu fiz questão de ir lá aprender, estudar, e é o tipo de conteúdo que bomba, né? Big Brother também. Coisas estão em alta, né, Tami? Tipo, coisas toda uma adaptação a datas, né? Até perguntar para a Bárbara agora, isso é uma coisa que acontece bastante aqui na empresa, né? A gente tem toda uma organização por campanhas, a gente pega uma data específica e trabalha com ela durante um período aí, né? Na tua opinião, assim, tem algumas... óbvio que tem aspectos bons, né? Aspectos positivos, a gente cria essa conexão com o lojista, tá sempre aqui, mas tem algum risco trabalhar assim? Como é que funciona? Como é que tu vê? Eu acho que um dos riscos que a gente corre, assim, por exemplo, quando a gente vê uma campanha, agora está acontecendo, estou vendo ali que meu concorrente está fazendo a Black Friday e eu não fiz nada. Eu não comuniquei em ambiente nenhum, nenhuma rede que eu iria estar com Black Friday, deixei para fazer em cima da hora, e aí vou falar no dia. Talvez eu acabe tendo um prejuízo com isso, de uma coisa que poderia ser muito legal, sabe? Eu poderia ter comunicado antes, eu poderia ter feito algum kit, eu poderia ter feito alguma coisa diferente, e eu acabei deixando para cima da hora lá, acabei fazendo depois. Aí eu acho que é um risco que a gente corre, sabe? Pode ser que dê bom, mas pode ser que tu esteja só meio que queimando um cartucho teu ali. Então, quando é assim, eu já prefiro, então, a gente deixa passar e faz depois alguma outra promoção, ou a gente cria alguma campanha mesmo. Eu acho que esse é um risco também. Uhum. Sim, é aquilo, né? Já pensar o período com um olhar de carinho ali, pensar ele, organizar ele bem, pensar o que as pessoas também gostariam de ver, o que elas gostariam de acompanhar, né? Criar toda essa conexão com o cliente, né? Além de já ter essa cultura da sua empresa, né? Tá sempre ali naquela data também, você se conecta, porque o cliente pode, que nem a gente falou no episódio anterior, pode lembrar, a Nath até deu o exemplo do dia do sorvete, pode lembrar, eu vi que era dia do sorvete por causa de determinada empresa. Você não precisa vender sorvete especificamente para isso, né? Tá aí mais um motivo para se organizar, né, gente? E só uma contribuição, acho que essa questão de fazer campanhas, pegar uma campanha com uma data e trabalhar um longo período, como acontece com a Black Friday, o Natal e tal, eu acho que um risco também de trabalhar assim sei lá, se a campanha não engaja, né, se a campanha flopa, talvez é uma energia ali, né, que o lojista colocou ali, quando ele faz todo um planejamento gráfico, dedica tempo, faz live e tal, e aí quando vê, ele colocou uma energia ali que não
não rendeu, né? Não teve bons frutos para ele, então acho que por isso que a gente mais uma vez coloca essa questão no planejamento, né? Acho que uma campanha também ela vai mostrar, vai te dar experiência, né, para uma próxima, né? Então acho que também, por isso que é bom começar cedo aí, para começar a trabalhar dessa maneira, né? E agora eu estava aqui com o Planner aberto, ó, então a gente está em fevereiro. Então, só para o pessoal ainda que não acessou o Planner, ó, tem várias datas aqui, ó, dia 8 tem o Dia Internacional da Mulher, depois tem o Dia do Consumidor também, em março, depois tem o Dia de São Patrício, né, que é o Patrick's Day, e também tem o início do outono. Então, tem várias datas aí interessantes, várias datas legais, né, que o pessoal pode aproveitar e já começar a se planejar para fazer alguma coisinha diferente. Nath, com certeza, assim, só para finalizar essa parte, com certeza fazendo uma coisinha diferente, o consumidor sempre repara, né? Com certeza, o consumidor ele está muito atento e hoje eles seguem várias marcas, então você tem que estar ligado em tudo que acontece, como a gente já falou, não só no seu segmento, mas em outros segmentos também. E falando de planejamento, claro que a gente está muito, né, focado no planejamento editorial, de criação de conteúdo, mas não esqueçam de alinhar esse planejamento ao planejamento geral da empresa, né? Então, quais são as suas estratégias, as suas metas, se você tem produto suficiente, porque às vezes a campanha vai performar tão bem que seu estoque vai zerar. Então tem que ter esses cuidados, pensar na logística disso, né? Afinal, por exemplo, poxa, eu vendi tanto, aí eu não tenho embalagem, tenho que sair correndo para comprar embalagem. Então se planejar nesses aspectos mais, né, de estratégia, de considerar ali o estoque que você tem, às vezes de já pensar numa compra que vai já servir para Black Friday, por exemplo, né? Ou, poxa, eu costumava fazer promoção em janeiro, e se eu antecipar essa promoção de janeiro para novembro, para Black Friday, e não fazer mais em janeiro? Então, pensar estrategicamente é bem importante para você planejar o seu ano, e isso inclui, às vezes, mudar, né? Eu vejo muitas empresas, como eu trabalho especificamente com moda, muitas empresas estavam, né, sofrendo ali no mês de janeiro, porque teve promoção na Black Friday e aí chegou janeiro, já teve promoção de novo, e a gente sabe que dezembro para o empreendedor é um mês complicadíssimo, porque paga 13º para os funcionários, porque as pessoas viajam, porque as pessoas muitas vezes vão deixar de fazer compra em dezembro para viajar. Então é muito importante estruturar isso. Talvez é melhor eu ter uma promoção de Black Friday e não ter essa de janeiro, não ter uma promoção, um saldão que a gente chama, né? Normalmente as lojas trabalham assim, então tem que alinhar o calendário da moda com o seu calendário do mercado em geral, com o calendário da sua empresa, fazer essa conexão entre as datas importantes. Motivos para ficar de olho nisso não faltam, né, Rafa? Mas acho que a gente vai jogar o nosso papo ainda para a semana que vem. Quem aí tá assistindo, calma, fica tranquilo, ainda não acabou. Na semana que vem a gente tá de volta com o nosso webcast, com a terceira parte do nosso webcast, para seguir falando aí sobre datas sazonais, né, Rafa? A gente vai falar na semana que vem sobre isso que a Nath começou a falar sobre produto, né? Sobre o que você pode fazer, né, para fazer uma campanha legal, né? Não só na questão da produção de conteúdo, mas também o que oferecer para o seu cliente, né? Então, na semana que vem a gente traz aí, fala sobre a sua loja, né? A loja em específico, beleza, gente? Até semana que vem, então. Tchau, gente! E no próximo episódio do Melhor Que Encomenda... A gente brinca até no marketing, né? Tem uma terminologia assim de produtos de estrela, produto vaca leiteira e produto mico ou abacaxi, né? Quando a gente vai nesse planejamento de falar o que a gente vai fazer nessa campanha, a gente sempre tem que ter um objetivo, né? Então você precisa entender realmente qual é o objetivo. E falando em venda, a venda não é algo assim, né, tão linear. Existe um funil. Aqui é tudo na base do planejamento. O ano começa, a gente já tá com um calendário todo na nossa frente, vendo o que tem em cada mês, quando que a gente vai começar a trabalhar. Melhor envio.